Eu vim falar de algo que vai confrontar você nessa noite, que você vai começar a se questionar, que você vai começar a indagar: onde está? Será que eu tenho? O que eu faço para ter? A palavra que eu vim trazer para você nessa noite se chama fé. Aonde ela está? Como eu faço para ter? Como eu faço para ter essa palavra tão pequena, que tem um significado tão profundo? Fé. E na palavra do nosso Deus existem vários textos na Bíblia que fala sobre fé. Mas eu quero ler um que fala sobre fé. Abre a tua Bíblia aí em Mateus 8. Mateus 8, a partir do versículo 5. Dá uma olhadinha para o irmão que está do teu lado aí e fala para ele assim: hoje a sua fé vai ser ativada. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus 8, do 5 até o 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz, o meu servo, será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo: este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Amém? Mas antes de nós entrarmos nesse texto que nós acabamos de ler, que Jesus admirou-se tanto da fé daquele centurião, eu quero explicar um pouco para você o que não é fé. Porque às vezes você está confundindo o que é fé. Para que você não confunda o que é fé, eu vou explicar para você que talvez você pense que isso seja fé. Fé, meu querido, não é superstição. No mundo, aí fora, nós vimos muitas vezes as pessoas com superstição. E são vários tipos de superstição, de crendices popular. Ah, um gato preto, não posso passar debaixo de uma escada. Ah, sexta-feira 13. Ah, vou amarrar uma fita vermelha no braço do meu filho. Isso não é fé. É crendice, é superstição. Otimismo também não é fé. Você pode ser otimista o tanto que você quiser, mas não é fé. Otimismo, meu querido, é pensamento positivo. É você ser otimista. Embora seja algo essencial na nossa vida, porque a pessoa ser otimista é algo essencial. Você ser otimista. Mas não é fé. Você ser otimista é você ver o lado bom da vida.
Às vezes as coisas estão correndo tudo para ser ruim, mas você enxerga o lado bom da vida, você tem otimismo. Não é fé. Pensamento positivo. Eu vou ter um pensamento positivo aqui na minha cabeça. Eu vou pensar positivo que isso vai acontecer. Eu quero te informar que isso não é fé. Você mentalizar algo. Eu vou mentalizar isso. Não é fé. E eu fui procurar no dicionário a definição de fé. Eu vou procurar a definição de fé. A fé, meu querido, vem do latim que quer dizer fide. Acontece quando uma pessoa adere de forma incondicional uma hipótese ou uma ideia onde ela passa a acreditar, a considerar e que isto sendo uma verdade. No nosso dicionário diz isso aí que é fé. Então, irmã Águida, o que é fé? Eu vou falar para você o que é fé. E você vai ficar admirado. Talvez você vai pensar o seguinte: realmente eu não tinha fé. Eu quero te dizer para você uma coisa: fé, meu querido, não é você crer em Jesus. Águida, você está ficando doida? Eu não estou não. Você sabe por quê? Porque a gente fala assim: eu tenho fé que isso vai acontecer. Porque você crê em Jesus. Pela fé, você está aqui hoje, você aceitou Jesus pela fé que você tem em Jesus. Você tem fé em Jesus. Pela fé que você tem nele, você aceitou Jesus. E você está aqui hoje pela fé que você tem num Deus que é poderoso, num Jesus que ressuscitou. Você tem fé. Você sabe o que é fé, meu querido? Fé é você tocar o interior de Jesus. Você sabe o que é fé, meu querido? Fé é você tocar o coração de Jesus. Eu vou citar um exemplo muito prático para você. Aquela mulher do fluxo de sangue, a palavra do Senhor Jesus diz que ela ouviu falar e que tinha Jesus, que tinha um homem que curava. Ela ouviu falar naquela hora. Ela não conhecia Jesus. Ela não era crente como eu e você é. Ela não tinha essa fé que eu e você tem depositado no nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que diz mais ainda o texto? Ela disse: se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu vou ser curado. E o que é que a palavra do Senhor Jesus diz mais adiante? Que Jesus diz: epa, quem me tocou? Porque de mim saiu poder. Está aí a prova de que você crê, você está aqui. Não significa a fé de você ativar o coração de Jesus. É complicado, não é? Não vai muito mais além daquilo que nós pensamos? Você sabe por quê, meu querido? Porque se fosse tão simples assim, tudo que nós pedíamos para Jesus, pela fé que você tem, que Jesus é o Filho de Deus, era concedido o seu pedido e a sua oração. Mas vai muito mais além. Você tem que extrair de dentro de Jesus algo poderoso. Você tem que tocar o coração do Mestre para que a sua fé, para que saia dele poder e seja concedido o seu milagre. É muito mais forte do que nós pensamos. Quando eu comecei a estudar sobre esse texto, quando o pastor falou para mim: Águida, você vai levar a palavra domingo, eu comecei a pensar: meu Deus, o que é que eu vou levar? Eu vou começar a orar, eu vou começar a pensar. E eu tinha vários textos que eu queria pregar. E quando eu comecei a ver sobre isso, eu falei: meu Deus,
Eu preciso levar essa palavra para ativar a fé daquele povo. Eu vou levar essa palavra para ativar a fé da minha igreja. Então fé, meu querido, vai muito mais além disso que nós pensamos que é fé. Fé é uma condição para uma pessoa receber o milagre. É uma condição. Você recebe o teu milagre se você tocar o coração de Jesus. De mim saiu poder. Eu ainda não entrei no texto. Eu estou falando sobre fé. Isso é fé. Lá em Hebreus 11, no versículo 1, define o que é fé. Lá, coloquem para mim. Hebreus 11, no versículo 1. Vai definir, dentro da palavra do nosso Deus, o que é fé. Diz: ora, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esse versículo diz que você tem que ter certeza daquilo que você quer. Você tem que ter certeza do milagre que você está buscando. Eu ainda não sei se vai acontecer, mas eu já creio pela fé que ele vai acontecer. É fé. Conta-se uma história. Há muito tempo numa cidade não chovia. Não chovia naquela cidade. Estava morrendo muito gado. As pessoas começaram a passar fome. E a mãe daquela menina disse: filha, hoje vai chover. Só falou isso para ela. Vamos para a igreja. Aquela menina falou: espera, mãe. Correu lá dentro do quarto, pegou um guarda-chuva. A mãe dela perguntou: mas para que esse guarda-chuva? Ela falou: porque hoje vai chover. Ela já levou o guarda-chuva sabendo que a chuva iria cair. Ela não tinha caído, mas ela pegou pela fé, sabendo que a chuva iria cair. E naquele dia caiu-se um grande temporal naquele lugar. É fé, querido. Como que está a nossa fé, hein? Eu quero perguntar para você, como que está a nossa fé? Querido, fé é um mecanismo para se obter um milagre. Você precisa ativar esse mecanismo que tem dentro de você. Se você não ativar, você não vai conseguir, você não vai obter o milagre que você tanto deseja. Lá em Hebreus, no versículo 11, fala sobre os heróis da fé. Tem vários, depois os irmãos lêem em casa. É até conhecido como Galeria da Fé. São vários personagens, vários atos que aconteceram sobre a fé. E diz lá, com a fé, Noé construiu uma grande arca. Noé nem sabia, naquela época nem chuva não tinha, nem chovia sobre a terra. E Noé construiu uma grande arca, sabendo que naquele dia, determinado pelo Senhor, viria um dilúvio. Nem chovia naquele tempo. Isso é fé. Vai muito mais além, não vai? Aí você começa a imaginar: meu Deus, eu não tenho fé nenhuma então. Quando eu comecei a estudar sobre esse texto, eu imaginei: meu Deus, ativa a minha fé. Aonde está a minha fé? E indo para o texto agora, queridos, que nós lemos, nós vimos, acredito que fé ficou bem explicadinho para você o que é fé, amém? Todo mundo entendeu o que é fé? Indo para o texto de Mateus 8, o que nós podemos aprender, queridos,
querido, com esse centurião, que a palavra de Jesus diz, até Jesus ficou admirado com a fé desse homem. Até Jesus ficou admirado com a fé que esse homem tinha. Esse centurião, querido, vocês já devem ter ouvido falar sobre esse texto. Ele era um comandante da guarda romana. Centurião. Ele cuidava, ele guardava, ele comandava 100 homens. Esse centurião era um homem respeitado, temido pelas pessoas. Ele era um centurião. Ele era um chefe da guarda. Ele era alguém muito respeitado. Ele era alguém temido pelas pessoas. Mas esse centurião, queridos, ele deixa toda a sua autoridade de lado e foi aonde? Atrás de Jesus. Imagina só o que aquelas pessoas falaram. Nossa, o centurião, o cara tão respeitado, ele é o cara, foi atrás de Jesus. E Jesus estava entrando em Cafarnaum. E ele foi atrás de Jesus. Ele foi pedir para Jesus nada para ele. Ele foi pedir para Jesus a cura do seu criado, do seu soldado que estava doente. Você sabe o que acontece com nós? Quando eu li esse versículo aí, queridos, você sabe o que Jesus falou ao meu coração? A gente às vezes é tão egoísta que nós pedimos sempre para nós. Eu quero um milagre em mim. Senhor, eu preciso disso. Senhor, está assim. Senhor, é desse jeito. E nós nunca pedimos para o outro. E esse centurião, ele não foi pedir para ninguém da família dele. Ele foi pedir para um soldado, um subordinado dele. Eu acredito que esse soldado, esse subordinado, devia ser alguém muito especial. Alguém que aquele centurião gostava muito. E ele foi pedir por ele. A fé desse centurião, querido, foi movido pelo amor ao próximo. Foi uma fé movida pelo amor do próximo, não para ele. Ele foi atrás pedir algo para o próximo. E muitas vezes nós pedimos para nós. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, faz um milagre aqui. Senhor, faz um milagre aqui. E nós muitas vezes não pedimos para o próximo. Essa fé foi movida pelo amor ao próximo. E isso é difícil acontecer. Isso é muito difícil acontecer nos dias de hoje. Você sabe por quê? Porque nós temos tanto problema. Nós precisamos tanto de milagre que nós esquecemos do outro. Vocês acreditam que esse centurião ele não devia precisar de alguma coisa? Deveria sim. Mas ele se compadeceu pelo outro, por um soldado dele. E eu acredito que uma das coisas que moveu o coração de Jesus foi o amor ao próximo. Um dos motivos que aquele centurião moveu o coração de Jesus foi pedir pelo outro. Eu não vim aqui pedir para mim, Jesus, mas eu vim aqui pedir pelo meu próximo. Eu vim aqui pedir pelo outro. E muitas vezes, querido, nós como igreja do Senhor Jesus, como irmão do Senhor Jesus, às vezes até um irmão da igreja liga pra gente e fala: ô, irmão, ora por mim. Ah, tá bom, vou orar. Às vezes nem ora. Nem ora. Ah, eu tô precisando de oração. Ou alguém, ô irmã, ora por mim, eu tô ligando. Nem ora, queridos. Você sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com os nossos problemas. Nós estamos preocupados em obter milagre para mim. Eu estou preocupado em que os meus milagres sejam realizados, mas não estou preocupado com o milagre que possa acontecer na vida do outro. Nós temos que pensar mais no outro. Graças a Deus, essa igreja não existe isso, eu não vejo isso. Muito pelo contrário.
Quando alguém pede oração, a igreja em peso ora, coloca no grupo e vamos orar. Pastor, fulano, irmã, estou precisando de oração. O irmão vai lá, a igreja ora. Graças a Deus nós temos um povo dessa forma aqui. E Deus seja louvado na sua vida, meu querido. Amém? O centurião, queridos, ele não se orgulhava com a sua posição. Ele não tinha orgulho da posição que ele tinha. Aquele centurião sabia que ele tinha autoridade. Aquele centurião, vou repetir, aquele centurião sabia que ele tinha autoridade, mas ele sabia que ele não tinha poder. Ele sabia que ele não tinha poder. Ele sabia que ele tinha autoridade, mas ele sabia que ele não tinha poder. Há uma diferença muito grande. E aquele centurião soube distinguir essa diferença. Ele sabia que o poder estava em Jesus. Ele tinha autoridade, mas ele não tinha o poder de curar. E nós temos que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer que esse poder somente em Jesus. Aquele centurião, ele não duvidou do poder de Jesus. Muitos não recebem o milagre, querido, porque duvidam do poder. Você sabe o que é que às vezes acontece? Eu peço algo para o Senhor Jesus e às vezes aquilo não acontece. Eu desanimo, eu viro as costas e largo para lá. Eu desanimei. Já estou pedindo isso aí há tanto tempo para Jesus e isso nunca acontece. Você não está reconhecendo de onde está vindo o poder. Você não reconhece quem é dono do poder. Aonde tem o poder. E é somente em Jesus. O centurião, queridos, o que mais me admirou neste homem é que ele sabia que apenas uma palavra de Jesus, uma palavra, curaria o seu soldado. Ele não queria mais nada de Jesus. Lá no versículo 8 diz isso. Ele não queria mais nada, ele só queria apenas uma palavra. E eu quero dizer uma coisa, querido. A palavra, quando a palavra é liberada na sua vida, você recebe, porque a palavra tem poder. A palavra, ela tem poder. A palavra, ela tem poder tanto para abençoar, quanto para amaldiçoar a vida do outro. Então que da nossa boca, levanta a tua mão agora que eu vou profetizar, que da sua boca só saiam palavras proféticas que abençoam, que tragam vida, em nome do Senhor Jesus. Aquele centurião, ele queria apenas uma palavra do Senhor Jesus e disse: não, Jesus, não precisa ir lá não, o Senhor pode ficar daqui mesmo. Fica aqui, Jesus, olha, o Senhor só fala e o meu servo vai ser curado. Olha que fé desse homem. Temos que crer, querido, que uma palavra pode mudar a história da nossa vida. Nós temos que crer isso. Eu quero dizer que uma palavra, ela pode mudar a história do seu filho. Uma palavra, ela pode mudar a história do seu casamento. Uma palavra, ela pode mudar o seu relacionamento lá no seu emprego com o seu patrão. Uma palavra, ela pode mudar o relacionamento que você tem com seus pais. Uma palavra, talvez não signifique nada aquilo que você fala, mas a palavra de Jesus teve o poder para curar aquele soldado. O poder que tem a palavra. Não é fácil, querido, a gente ter fé. Não é fácil, vocês viram que não é fácil, né? Parece que é uma coisa tão simples, mas não é fácil.
Os próprios apóstolos, lá em Lucas, eles falaram isso, eles pediram isso para Jesus. Eles disseram: Jesus, aumenta-nos a fé. Porque eles sabiam que não era fácil, que não era tão simples ter fé. E eles pediram para Jesus: aumenta-nos a fé. Para você ver que não é tão simples. Devemos pedir isso para Jesus. Pedir mesmo, querido. Jesus, aumenta-nos a fé. Jesus, aumenta a minha fé. Jesus, eu não estou sabendo que fé é essa. Jesus, eu não sei como ativar essa fé. Jesus, eu não estou sabendo como tocar o teu coração. Jesus, eu não estou sabendo como tocar o Senhor, para que em mim aconteça o milagre que eu tanto espero. Não é fácil, querido. Para ativar a sua fé, querido, você tem que mover o que tem em Jesus. E isso não é fácil. Você tem que mover o que tem em Jesus. Ter fé, querido, é você tocar, como eu já disse, o coração de Jesus. É você extrair de dentro de Jesus o milagre. Isso é ter fé. É muito difícil nós entendermos o processo da fé. Não é fácil. É muito difícil nós entendermos isso. Nós só sabemos que fé, querido, é quando nós não entendemos. E você passa, depois que o que acontece, você passa a ver aquilo que aconteceu. Aquilo que você não era antes. Eu não era, agora eu sou. Eu não tinha, e depois eu passo a ter. Você só sabe falar. Eu não tinha, agora eu tenho. Eu sei que foi pela fé. Eu precisava receber algo e agora eu recebi. É muito difícil nós entendermos a fé. E eu vim nessa noite aqui dizer para você que essa fé que move o coração de Jesus vai ser ativada na sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. E aquele milagre, e aquele desejo, e aquela petição, e aquela oração que você tanto busca, que você tanto deseja, vai acontecer na sua vida, ou na vida de alguém que você tanto quer, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Há mais ou menos, querido, se eu tenho 46 anos, eu não sei quantos anos ele tem, ele é mais velho que Sara. Eu tenho um irmão, ele deve ter 42 anos por aí. Quando ele tinha mais ou menos 20 anos de idade, ele tinha uma inflamação de garganta, que essa inflamação não sarava. E ele resolveu, nunca sarava, ele resolveu ir no médico. Quando chegou lá no médico, o médico disse: olha, o que você tem é muito mais sério do que uma inflamação de garganta. Você tem um câncer. E esse câncer, ele é raríssimo. É um câncer que só dá em jovem. Você vai ter que fazer quimioterapia. E nós vamos ver como que esse câncer vai ficar. Porque ele é um câncer que alastra muito rápido no corpo. E esse meu irmão, queridos, ele era usuário de drogas. Por isso que eu falo para você, voltando lá, ser crente apenas não significa ter fé. Ele era um usuário de drogas. E ele foi para a casa de recuperação. Sara ligou aonde Sara estava, morava lá com o pastor. Ele foi para essa casa de recuperação. Ele falou assim: eu vou agora pro mundo, eu vou usar droga, vou usar até morrer. Mas quimioterapia eu não faço mais. Já que o câncer é raro e o câncer não tem cura, é um câncer muito raro, eu vou até morrer. E aí Sara ligou para ele: vem para cá, olha, vem para cá. E ele foi. Levou os exames dele.
Sara sabe contar essa história até melhor do que eu, que Sara conviveu com ele. Mas é mais ou menos assim a história. Queridos, e esse câncer, ele foi no médico, ele estava passando meio mal. O pastor levou ele. E esse câncer tinha lastrado no corpo dele. Tinha os caroços no corpo dele. E um certo dia, ia ter um congresso naquela igreja. E viu uma missionária de fora. E ele falou: hoje eu vou ser curado. Ele determinou: hoje eu vou ser curado. E ele contou esse testemunho aqui em reserva, quando ele veio para um monte de jovens. E ele chegou para essa missionária e falou: missionária, eu queria que a senhora orasse por mim. Ela falou: depois que acabar o culto, eu vou orar por você. E quando terminou o culto, ela foi orar com ele. E quando ela foi orar com ele, ela disse: olha, aquilo que você pediu para Deus, você já recebeu. O médico tinha dado poucos dias de vida para ele, porque o câncer já tinha lastrado demais. Pouco tempo de vida o médico tinha dado para ele. Já tinha os caroços pelo corpo. Era aquele câncer que dava os tumores. E o pastor já tinha levado ele no médico. E o pastor falou: Júnior, vamos voltar lá no médico, porque vamos continuar os exames, vamos ver o que nós vamos fazer. E vamos lá nesse médico lá. Ele falou: não, pastor, não precisa não, porque eu já fui curado. O pastor falou: não, mas vamos lá para a gente ver o que o médico vai falar. E quando chegou lá, o médico disse assim: nós vamos tirar um outro raio-x do seu tórax, aonde está alojado os caroços. E foi fazer isso. E para surpresa daquele médico, o raio-x saiu limpinho. Não tinha nenhum vestígio de caroço. Não existia mais caroço. Você sabe por quê, meu irmão? Pela fé. Foi pela fé. Foi pela fé. Hoje Deus vai me curar. Hoje nesse congresso ele falou: Deus vai me curar. E quando você olha nos raios-x que ele tem, um raio-x é cheio de mancha branca, o outro raio-x é pretinho, não tem nada. Ele foi curado do câncer. Ele foi curado daquela doença que ele tinha poucos dias de vida. Ei, eu estou te falando isso aqui hoje para dizer para você que não há nada impossível na sua vida, se você mover o coração de Deus. Ei, eu quero te dizer para você nessa noite que não há nada impossível dentro da sua casa. Não há nada impossível aquilo que você busca, se você mover o coração de Deus. Você precisa tirar de dentro de Jesus. Vai muito mais além, meu querido. Vai muito mais além do que você crê. Eu estou te dizendo que você precisa tocar, tirar de dentro de Jesus o teu milagre. Eu quero te dizer que Jesus está pronto para fazer milagre. Jesus tem o prazer de fazer milagre. Jesus, quando ele passou pela terra, o seu ministério foi de milagres. Talvez aquele milagre que você está buscando, e você não consegue, você ora e você não consegue. Eu quero te dizer que você precisa ativar a sua fé para você ter o seu milagre.
Ai, Magda, como é difícil. Como é difícil, irmã. Há tanto tempo que eu venho pedindo, há tanto tempo que eu venho implorando para o Senhor Jesus e nada acontece. Ei, eu quero dizer para você nessa noite que essa noite a sua fé vai ser ativada na sua vida. Essa noite a sua fé vai ser ativada ao ponto de você tocar o coração do Mestre. Fica de pé, querido. Aleluias. Aleluia.